Olá, seja muito bem-vindo! Eu me chamo Gisele Cíntia Silva Meireles Lemos e em uma sequência de videoaulas vou abordar junto com vocês um dos capítulos da biologia, que é a citologia, ou biologia celular, que é um ramo da biologia que estuda as células, tanto no contexto da sua estrutura quanto do seu metabolismo. A palavra citologia ela deriva do grego e quer dizer quitos, célula, logos, estudo. Essa área da biologia ela está intimamente relacionada com a descoberta dos microscópios, porque iremos estudar estruturas com dimensões que não podem ser visualizadas a olho nu. Então, seja muito bem-vindo e vamos iniciar o estudo através da organização da estrutura celular, especificamente da membrana plasmática. Olá, galerinha! Sejam muito bem-vindos! Na videoaula de hoje, iremos abordar um dos capítulos da citologia, que é a organização da estrutura celular. As células, elas se constituem na unidade estrutural e funcional dos seres vivos. E apesar de termos diferentes tipos de seres vivos, de organizações, plantas, fungos, bactérias, nós temos as células que são organizadas em apenas dois tipos. As células denominadas de procariontes e as células denominadas de eucariontes. Nas nossas atividades, como iremos abordar a parte da citologia que trata da compreensão da estrutura, que visa embasar a compreensão da histologia humana, falaremos a respeito das células eucariontes. Na nossa videoaula de hoje, iremos abordar a membrana plasmática, que é um dos componentes do citoplasma celular, conforme veremos a seguir. Uma das características observadas nas células eucariontes é a sua capacidade de sofrer um evento biológico denominado diferenciação celular, que também pode ser denominado de especialização celular. A especialização celular é um evento no qual células indiferenciadas elas se modificam morfologicamente e fisiologicamente para realizarem uma determinada função com grande eficiência. Isso faz com que as células do organismo possam se especializar em atividades diferentes, o que colabora para que o todo realize as suas funções e que isso concorra para o estabelecimento da complexidade do organismo humano. Bem, então aqui nessa imagem ao lado, nós conseguimos identificar a estrutura de uma célula eucariótica, com suas subdivisões internas. E nós podemos verificar esta composição do citoplasma, que envolve aí o núcleo que está aí imerso nesta estrutura, e externamente a membrana plasmática, que é responsável por dividir a célula em um meio interno, que por sua vez é diferente do meio externo, onde ela vai estar localizada. Bem, aqui ao lado nós conseguimos ver a organização estrutural da membrana plasmática. Essa estrutura, ela mede entre 7,5 e 10 nanômetros e ela pode ser visualizada ao microscópio eletrônico, onde nós identificamos a sua organização, que é uma organização comum a qualquer membrana plasmática existente nas células, tanto aquela membrana que está aí circundando a célula externamente, quanto a membrana que está circundando internamente e individualizando as organelas. Por isso, nós denominamos essa estrutura, que é trilaminar, em unidade de membrana. A membrana plasmática ela é composta por uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica ela tende a se organizar passivamente em meio aquoso. A bicamada lipídica se organiza de forma que a porção polar do lipídio se volta para o centro da membrana. Essa porção polar ela é hidrofóbica, ao passo que a sua porção hidrofílica se volta para a parte externa da membrana, que é a sua porção hidrofílica. Aqui nessa outra imagem, nós podemos observar com mais detalhes as proteínas. Elas representam cerca de 50% do peso das membranas. Nós visualizamos que algumas dessas proteínas elas estão localizadas aí mais na superfície, são as proteínas denominadas de periféricas. Essas proteínas elas são fáceis de serem removidas da superfície da membrana. E nós temos as outras proteínas que elas cruzam toda a estrutura da membrana, que são as proteínas também denominadas de integrais.
Essas proteínas integrais, elas podem ser de passagem única ou elas podem fazer voltas aí através da membrana, sendo as proteínas de passagem múltiplas. Essas são mais difíceis de serem removidas da superfície da membrana, necessitando do uso de detergentes para essa finalidade. Essas proteínas, elas são sintetizadas pelas próprias células através da sua confecção no retículo endoplasmático rugoso, do empacotamento pelo complexo de Golgi e, posteriormente, no seu encaminhamento para a composição das membranas plasmáticas. Aqui na sequência, nós vamos observar como essas proteínas elas podem realizar diversas funções que são atribuídas à membrana plasmática. Uma das funções é o transporte através da membrana, em que as proteínas elas podem permitir a passagem de íons, de pequenas moléculas do meio externo para o meio interno celular, e esse transporte ela pode acontecer de modo passivo. Todas as vezes que nós nos referimos a um transporte dito passivo, é aquele em que a célula não gasta energia para a sua realização, para a sua efetivação. E também as células podem utilizar proteínas na membrana que ajudam a realizar esse transporte ou que efetivam a realização desse transporte com gasto de energia, que são os casos dos transportes ditos ativos. Todas as vezes que nós nos referimos a eventos ativos, nós estamos querendo dizer que a célula utiliza ATP para a realização desta atividade. Então, as proteínas, elas desempenham esse papel na membrana plasmática, que é de permitir, de facilitar o transporte de elementos de peso molecular que sejam compatíveis com a estrutura da proteína, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Além da função de transporte, as proteínas elas também podem atuar com função enzimática. Elas podem atuar isoladamente ou em conjunto, como se fizesse parte de uma linha de montagem. Então, essas proteínas, elas participam de confecção ou de alguma outra atividade secundária, facilitando ou acelerando ou permitindo que eventos secundários se estabeleçam, onde elas, no seu papel, são como se fossem enzimas. Além das funções mencionadas, as proteínas na superfície, elas podem atuar como receptoras para transdução de sinal, ou seja, são proteínas localizadas na superfície, capazes de se ligar a um sinalizador, e essas proteínas, elas tornam essa célula uma célula-alvo, por exemplo, de um hormônio. E aí, à medida que esses sinalizadores se ligam a essas proteínas, que são as proteínas-alvo, elas permitem que, segundo os mensageiros intracelulares, trabalhem para a realização de uma função específica dessa célula. Também são funções das proteínas na membrana plasmática permitir eventos de adesão intercelular. A adesão intercelular, ela é responsável por atividades de muitos tecidos no organismo. Então, essas proteínas que permitem a adesão célula-célula são responsáveis por permitirem transportes de moléculas entre células vizinhas, por permitirem uma adesão intercelular, que dificultam a separação dessas células, ou mesmo para vedar espaços entre as células vizinhas. Então, proteínas que funcionam como elementos para permitirem determinadas especializações das membranas plasmáticas a partir desta atividade que é a adesão célula-célula. Além de permitirem que células vizinhas se adiram umas às outras, as proteínas da membrana plasmática ainda são responsáveis por permitir o reconhecimento de células vizinhas entre si. Por exemplo, temos tecidos que, ao sofrerem um processo de perda de continuidade, no momento em que esses tecidos voltam a formar uma nova camada íntegra, eles necessitam de que as células se reconheçam entre si para que, segundo os mensageiros internos, identifiquem que aquele processo de pavimentação tecidual ele ocorreu com sucesso. Então, isso gera tanto o processo de reparação tecidual organizado, quanto possibilita que as células identifiquem outras células que fazem parte do mesmo organismo, ao passo que não reconheçam células que são provindas de organismos estranhos a este. E também as funções relacionadas à aderência de células com elementos da matriz extracelular.
Haja visto que a célula e a matriz extracelular, elas compreendem uma unidade, praticamente falando, porque várias funções que as células realizam, elas estão relacionadas com a sua interação com esse meio no qual ela se encontra. Então, é fundamental que as células elas realizem atividades de interação com elementos do meio, ou mesmo para fixação numa determinada localização, ou para a realização de alimentação da célula, né, de permitir que elas estejam nos locais devidos para receberem sinalização ou para receberem nutrição. Então, é fundamental que essas proteínas elas permitam que as células realizem fenômenos de ancoragem de outros elementos, que são os elementos que estão constituindo a matriz extracelular. A organização estrutural da membrana plasmática recebeu a denominação de modelo de mosaico fluido. Essa denominação, ela se deve justamente à forma como essa bicamada lipídica se relaciona com as proteínas que estão aí incorporadas. Então, nós temos proteínas que se associam apenas perifericamente, outras que estão integralmente posicionadas nas membranas, ou seja, incorporadas de forma que o seu domínio tem uma posição que vai desde a parte externa da célula até a parte interna celular. Entretanto, essa organização ela não é fixa. As proteínas elas não estão dispostas de maneira homogênea e elas também não estão fixadas em uma posição de modo definitivo. Algumas podem estar fixadas em associação com estruturas do citoesqueleto, enquanto outras podem permanecer se movimentando. Então, este modelo do mosaico fluido, ele se refere basicamente à estruturação que as proteínas elas vão se relacionar com os lipídios, numa forma de mosaico, e a característica de fluidez se associa à bicamada lipídica, que permite que ao longo da extensão da membrana, as proteínas elas podem se movimentar. Então, inicialmente, a gente tem que entender como ocorre a integração, que é a incorporação da proteína à estrutura da bicamada lipídica. Proteínas são estruturas formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos eles se organizam em uma sequência específica, compondo uma determinada proteína. Essa sequência no espaço ela pode ter diversas conformações e alguns desses aminoácidos possuem uma característica chamada de lipofilia, que é a afinidade por lipídios. Então, esses aminoácidos lipofílicos permitem que a estrutura da proteína se adira à bicamada lipídica. Então, este passo inicial nós chamamos de integração. Graças à lipofilia de alguns aminoácidos, as proteínas elas podem se fixar, elas podem se integrar à superfície da bicamada lipídica. E em relação à posição especificamente, essa posição ela vai ser determinada por movimentos do citoesqueleto, que é uma estrutura intracelular que garante à célula a sua conformação, né, a manutenção da sua forma no longo prazo. Então, o citoesqueleto ele se organiza de forma tal que quando ele se movimenta, ele consegue impulsionar essas proteínas ao longo da extensão da membrana. Então, algumas não estando fixadas ao citoesqueleto, elas se movimentam, impulsionadas pela movimentação do citoesqueleto, e outras não se movimentam, se tornam fixas em determinada posição quando se associam justamente ao citoesqueleto. Como eu havia dito anteriormente, as proteínas elas vão se fixar à bicamada lipídica através dos aminoácidos lipofílicos. Então, elas podem se associar tanto externamente, né, na parte da membrana que está voltada para o meio extracelular, quanto naquela parte da membrana que está voltada para o meio intracelular. Então, essa posição que a proteína ela ocupa não acontece de modo aleatório. As proteínas elas vão se posicionar em determinados locais da membrana, onde ela vai se tornar importante para realizar alguma função que essa célula vai requerer naquele local que a proteína se encontra. Então, nós temos proteínas, por exemplo, voltada para a facilitação da incorporação de íons dentro da célula. Então, se os íons eles provierem do meio externo e esse meio externo estiver nessa localização, de nada adiantaria as proteínas estarem localizadas no polo oposto.
Então, essas proteínas que ajudam a incorporar nutrientes devem estar localizadas no mesmo lado de onde os nutrientes irão surgir. Ao passo que proteínas que vão permitir que células vizinhas estejam próximas e unidas entre si, elas devem estar posicionadas justamente no lugar da membrana onde essas células vizinhas elas vão se encontrar. Porque de nada adiantaria elas estarem localizadas num outro polo da célula, onde essas células vizinhas elas não se tocam entre si. Então, a posição que a proteína ela ocupa é uma posição específica para colaborar com determinadas funções que a membrana vai desempenhar nesse local, mediada pela atividade dessa proteína específica que compõe a membrana. Além disso, existe também a possibilidade de que exista a incorporação de cadeias de açúcares à estrutura da proteína. Essas estruturas formam glicoproteínas. Então, as glicoproteínas, elas, na verdade, são cadeias proteicas associadas a cadeias de açúcares. Quando este evento ocorre, a proteína ela possui uma expansão extracelular, ou seja, uma expansão que vai para o lado externo da célula e, portanto, essa cadeia glicídica se associa nessa parte da proteína que está voltada para essa expansão externa da proteína e muitas vezes ajudando na formação de uma estrutura que está aí externamente adjacente à superfície da célula, que é chamada de glicocálice. Nós vamos ver um pouco mais para frente que essas cadeias de açúcares associadas a proteínas ou mesmo cadeias de açúcares associadas a lipídios, formando glicolipídios, colaboram para a composição dessa estrutura que se estabelece aí adjacente à região externa da membrana plasmática, denominada de glicocálice, que vai ser também fundamental para a realização de várias atividades que são aí, que nós já falamos, atribuídas a atividades da membrana plasmática. Bem, com relação à síntese desta membrana plasmática, como nós já abordamos anteriormente, ela ocorre a partir da produção dos seus componentes no retículo endoplasmático rugoso, na transformação desses componentes posteriormente no complexo de Golgi, inclusive com incorporação de cadeias glicídicas, e o seu transporte para a superfície, compondo, portanto, a membrana plasmática. Nós observamos que a membrana plasmática ela é externamente uma camada mal delimitada, rica em componentes glicídicos. Estes ajudam a compor o que nós denominamos de glicocálice, conforme mencionamos anteriormente. Então, aqui na sequência, nós vamos compreender melhor o que é o glicocálice e quais as funções pelas quais ele se forma, para as quais ele se forma e ajuda, portanto, a membrana plasmática a realizar essas funções. Bem, então a superfície celular, a região da membrana que se volta para o meio externo, ela é composta por uma camada mal delimitada, rica em glicoproteínas, glicolipídios, dentre outras cadeias de proteínas secretadas pelas próprias células que ajudam as células a realizarem algumas funções importantíssimas. Então, essa estrutura ela é denominada de glicocálice. O glicocálice ela tem dois componentes principais, que são aqueles que estão de fato presos à membrana plasmática, que são as cadeias de proteínas associadas a açúcares ou carboidratos, que são, como nós comentamos anteriormente, as glicoproteínas, e as cadeias glicídicas, ou seja, as cadeias de carboidratos associadas aos lipídios, que são os glicolipídios. Então, esses glicolipídios e essas glicoproteínas, elas ajudam a compor essa camada mal delimitada que está aí superficialmente adjacente à parte externa da membrana. Então, além desses componentes que estão de fato presos na superfície da membrana, a célula ainda colabora com a síntese de outras glicoproteínas e proteoglicanas, que são cadeias de proteínas associadas a estruturas chamadas de glicosaminoglicanas, que nós vamos conhecer um pouco mais para frente sua organização e seu papel biológico na célula e nos tecidos. Então, as glicoproteínas e as proteoglicanas, elas ajudam
esta camada, né, chamada de glicocálice, a realizar uma das funções atribuídas a ela, que seria a facilidade de aderência célula-célula, né, o reconhecimento que as células têm umas com as outras, principalmente aquelas que compõem um tecido específico. Então, células do mesmo tecido, eles se reconhecem entre si. Essa função denominada de reconhecimento celular, ela é mediada pelo glicocálice, além do fato de que essas células elas podem se aderir umas às outras, as células vizinhas. Essa função da membrana ela também é mediada pelo glicocálice, e também a função que a membrana realiza ao se unir com outros componentes que são componentes próprios da matriz extracelular, que são componentes não próprios da célula, que compõem o tecido em si. E essa adesão, portanto, da célula com elementos da matriz extracelular também ocorre mediada pela atividade ou pela característica do glicocálice. Então, essas três são as principais funções do glicocálice, que seria o reconhecimento de células no mesmo tecido, que seria a aderência de células vizinhas e também a aderência de células a elementos da matriz extracelular. Aqui na sequência, nós vamos nos dedicar a falarmos um pouco a respeito de uma das funções importantíssimas que ocorrem na membrana plasmática, que é o transporte através da membrana. Os transportes através da membrana, eles ocorrem desde com íons ou estruturas muito pequenas que atravessam a membranas por proteínas canais, ou mesmo utilizam-se de proteínas específicas carreadoras para realizarem essa função, a transportes de elementos de partículas maiores que demandam da célula uma modificação de conformação para a execução dessa atividade. Então, nós vamos mencionar inicialmente os transportes que são realizados através da membrana, em que a célula ela não vai se utilizar de ATP para realizar essa atividade. Então, esses transportes nos quais não se utiliza ATP, nós chamamos de transportes passivos, certo? Então, esses transportes passivos, ou essa difusão passiva, elas podem ocorrer de dois modos. Ou através de proteínas que se estabelecem na forma de canais na membrana, então são proteínas integrais, cuja sua estruturação espacial forma um verdadeiro canal que liga o meio extracelular ao meio intracelular. Então, moléculas muito pequenas, íons como sódio, cloro, potássio, eles podem transitar por esse espaço de modo a irem do meio extracelular ao meio intracelular, basicamente com a abertura desses canais. Essa abertura ela não demanda gasto energético e nós chamamos esse transporte de um transporte passivo, ou uma difusão passiva. Entretanto, existe um tipo de transporte que também não gasta energia, mas que o elemento que vai ser transportado do meio extracelular para o meio intracelular, ele necessita se ligar a uma proteína, ele se encaixa especificamente nessa proteína e a proteína, ao se movimentar, ela vai transportar a estrutura do meio extracelular para o meio intracelular. Então, quando este transporte passivo, ele está na dependência de uma proteína carreadora, este transporte ele é chamado de difusão facilitada. Então, a difusão facilitada, ele é mediado por uma proteína carreadora. Essa proteína carreadora, por meio de sinalização, ela se movimenta, né, ela gira na superfície da membrana e aquilo que está acoplado nela passa do meio externo para o meio interno. E aí ocorre um transporte passivo, de modo a que esse transporte passivo só pôde ser viabilizado porque existiu essa proteína carreadora que foi capaz de se ligar especificamente à estrutura que se difundiu do meio extracelular para o meio intracelular. Aqui na sequência nós vamos ver os tipos possíveis de difusão facilitada, né? Eles podem ser simples, quando nós temos apenas uma única associação, ou ele pode ocorrer de outros modos. Então, aqui na sequência, nós vamos ver que a difusão facilitada com a proteína carreadora, ela pode se estabelecer com mais de uma modalidade de interação entre a proteína carreadora e os elementos aos quais ela vai realizar o carreamento.
Bem, aqui por meio desse esquema ao lado, nós conseguimos identificar que essa difusão facilitada ela pode se estabelecer tanto do meio extracelular para o meio intracelular, como no oposto, né, no movimento inverso, do meio intracelular para o meio extracelular. Então, os transportes passivos eles também podem ocorrer, desde que não se trate de difusão facilitada, os transportes passivos com proteínas integrais, que são canais na membrana, também podem ocorrer nas duas vias. No caso específico da difusão facilitada, nós podemos ter duas modalidades. Ou essa modalidade chamada de uniporte, onde o uniporte é a proteína carreadora se associa a um único elemento e faz a sua difusão, ou do meio interno para o meio externo, ou do meio externo para o meio interno, mas ela está acoplando apenas um único elemento que vai ser difundido. Ou nós podemos fazer a difusão ao mesmo tempo de dois elementos que se acoplam concomitantemente à proteína carreadora. Então, este movimento que a proteína carreadora ela realiza, ela consegue ao mesmo tempo fazer a difusão de duas estruturas concomitantemente na mesma direção. Isso aí nós denominamos de simporte. E existe a modalidade em que a proteína carreadora se associa no meio extracelular com uma estrutura e no meio intracelular com outra. Então, quando ela realiza o movimento, ela faz a incorporação de uma determinada substância e a extrusão de outra. Então, esse tipo de difusão facilitada, ele é chamado de antiporte. Então, no antiporte, nós temos ao mesmo tempo estruturas cruzando a membrana em sentidos opostos. Ao passo que no uniporte e no simporte é sempre a mesma direção, a diferença é a quantidade que vai se estabelecer de substâncias ou de elementos realizando o transporte. O outro tipo de transporte que se estabelece aí através da membrana é chamado de transporte ativo. O transporte ativo, ele recebe essa denominação porque para sua ocorrência é necessário o gasto de energia. É necessário que a célula faça a quebra da molécula de ATP e com a liberação da energia desprendida por essa quebra de ligação química faz com que o evento do transporte ele se estabeleça. Então, esse tipo de transporte ele é denominado de transporte ativo. Portanto, o transporte ativo é aquele tipo de transporte em que a proteína, ao realizar ou ao permitir a saída ou a entrada de determinados constituintes para a célula ou saindo da célula, ela gasta energia. E, em geral, as proteínas que trabalham de modo ativo são chamadas de bombas. Então, as bombas são proteínas que trabalham a partir de gasto energético, realizando o tipo de transporte chamado de transporte ativo. Toda esta movimentação que nós estávamos comentando até agora, realizando transporte ativo ou passivo, ele se estabeleceu por meio de moléculas pequenas. Entretanto, quando este evento se dá com moléculas de tamanho maior, as macromoléculas ou mesmo transporte em bloco, nós temos uma denominação específica para este evento. Então, quando a passagem do meio extracelular para o meio intracelular de macromoléculas ou de um bloco de elementos se processa, e este processo ocorre com modificação visível da estrutura da membrana plasmática, este evento ele é chamado de endocitose. Então, na endocitose, nós temos também um fluxo através da membrana, só que agora não utilizando apenas a estrutura de uma proteína, mas utilizando-se de uma modificação conformacional daquela região da membrana plasmática que permite a passagem de macromoléculas na direção ou do meio externo para o meio interno ou do meio interno para o meio externo. No caso da passagem do meio externo para o meio interno, este evento recebe o nome de endocitose. E no caso oposto, no evento em que ocorre a saída de macromoléculas ou mesmo de uma quantidade em bloco de substâncias que modifique aí a membrana plasmática, e esse transporte se dá através da membrana do meio interno para o meio externo,
nós denominamos de exocitose. Tá? Então, assim, é importante ter em mente que, embora esses eventos eles tenham características parecidas entre si, ou seja, nós temos a incorporação de macromoléculas com mudança conformacional, ou a saída de macromoléculas também com mudança conformacional, mas esses eventos biológicos, eles são muito distintos, eles utilizam proteínas diferentes entre si e eles são realizados para funções bem diferentes entre si. Então, aqui na sequência, nós vamos ver os tipos possíveis, né, de endocitose, exemplos de endocitose e, posteriormente, falaremos da comunicação que se estabelece das células, que é a recepção de sinais, que é uma outra função também que é desempenhada pelas membranas plasmáticas. Mas, antes disso, falaremos a respeito de tipos possíveis de endocitose. Então, aqui nessa sequência, nós vamos falar de tipos diferentes de endocitose. Então, inicialmente, iremos falar da pinocitose de fase fluida. Posteriormente, iremos falar da exocitose mediada por receptor e vamos concluir aí o evento de incorporação abordando as características da fagocitose. Bem, a pinocitose de fase fluida, ela é o evento em que a célula ela vai permitir, por meio da sua invaginação, a entrada, ou seja, a colocação de componentes fluidos do meio extracelular e substâncias dissolvidas no meio fluido para o meio intracelular. Então, a célula forma uma invaginação, essa invaginação acaba por englobar esses constituintes fluidos e as substâncias aí componentes, e aí ela vai formar uma estrutura que é um vacúolo. Então, esse vacúolo ele vai ser puxado pelo citoesqueleto para a região mais profunda da célula, onde ele vai aí se unir com lisossomos, que vai permitir a utilização desses elementos que foram aí incorporados por meio deste tipo de endocitose, que é denominado de pinocitose de fase fluida. Bem, no caso da endocitose mediada por receptor, nós temos essa imagem ao lado que vai nos ajudar a compreender como esse evento se processa. Então, essa endocitose mediada por receptor, ela acontece quando proteínas específicas que são receptoras para alguma substância específica, sendo que essa substância específica nós vamos aqui chamar de sinalizador. Então, essas proteínas que são alvo desse sinalizador, elas vão se localizar muito próximas entre si em uma determinada posição da membrana. Então, elas vão compor o que nós chamamos de fosseta coberta. Essa fosseta coberta nada mais é do que uma invaginação da membrana, onde esses receptores-alvo eles estão aí posicionados próximos, recobrindo essa invaginação da membrana. Então, essa fosseta coberta, ela é coberta por proteínas receptoras, que são proteínas alvo de um sinalizador específico. Esse sinalizador específico se liga nessas proteínas. E aí, o que vai acontecer? Na região interna da membrana, na face da membrana voltada para o meio intracelular, nós temos uma vesícula também coberta. Essas vesículas cobertas, elas estão cobertas por proteínas que se associam ao citoesqueleto. Então, quando a proteína-alvo que está externamente se liga ao seu sinalizador, internamente, as proteínas que recobrem essa vesícula, a vesícula coberta, elas sofrem uma modificação que é elas são forçadas a puxarem essa estrutura que se forma, esse vacúolo que se forma para a região mais profunda da célula. E aí o que vai acontecer? A célula ela vai fazer com que esse vacúolo ele penetre, se aprofunde no meio intracelular. Esse vacúolo se funde com lisossomos posteriormente e aí a célula geralmente reaproveita essas proteínas que são alvo e voltam de novo para a superfície da membrana e a célula vai dar uma finalidade para este sinalizador que foi internalizado. Então, este tipo de endocitose, ela necessita de um receptor-alvo que se localiza em uma região específica da membrana. Essa localização específica da membrana faz uma conformação invaginada
que nós chamamos de fosseta coberta. Na fosseta coberta ocorre a ligação do sinalizador com a proteína-alvo. Quando essa sinalização ocorre, na parte interna da membrana, onde nós temos ligados a proteínas que se associam ao citoesqueleto, elas sofrem modificação e são puxadas pelo citoesqueleto para que esta parte da membrana ela forme um vacúolo e se desprenda da superfície da membrana plasmática e seja internalizada. É importante que se diga que todas as vezes que a célula realiza esse evento de puxar um vacúolo da membrana plasmática que reveste externamente a célula para o interior da célula, a célula acaba ficando com a sua membrana plasmática externa menor do que o que era antes. Veja que esse evento ele vai acontecer em vários pontos da célula. Entretanto, quando a célula realiza o evento oposto, que é o de reincorporação dos sinalizadores da membrana plasmática, aquela parte da membrana que foi retirada, posteriormente ela retorna. Ou então, quando a célula faz endocitose, posteriormente algum material vai ser exocitado. Então, no momento em que a exocitose ela vai se processar, acontece a reincorporação dessa parte da membrana na superfície da membrana plasmática, o que faz com que ocorra uma renovação do tamanho externo dessa membrana plasmática. Então, a este evento de diminuição do comprimento e retorno do seu tamanho normal, nós chamamos de fluxo de membrana e ele é uma resposta justamente a esses eventos que se processam em sentidos opostos, de endocitose e de exocitose. Bem, aqui na sequência nós vamos falar de um evento de endocitose específico que é chamado de fagocitose. A fagocitose é um evento tipicamente de defesa, que é realizado por células do nosso organismo que trabalham no sentido de se defenderem de agentes estranhos que invadem o nosso corpo. Sejam eles vírus, sejam eles bactérias, sejam eles elementos inertes estranhos, sejam eles quaisquer elementos externos que são identificados como não próprios e, portanto, não são tolerados. O sistema de defesa trata de tentar eliminar eles. Uma das estratégias de eliminação é justamente a fagocitose. Então, algumas células de defesa do nosso corpo, elas são fagócitos, porque elas realizam essa função de fagocitar. Então, nós podemos citar os neutrófilos, né, que são células de defesa, a primeira linhagem de defesa do corpo. Nós temos também os macrófagos, que são células fagocitárias, eficazmente fagocitárias, realizam eventos de fagocitose com nível de complexidade, inclusive, acima dos neutrófilos. Então, a fagocitose ela é eminentemente uma atividade de defesa da célula, onde ela vai realizar a incorporação de um agente, ou seja, ela vai colocar para dentro do meio celular um agente que estava ali no espaço extracelular, ou seja, na matriz extracelular, e ela vai realizar esse fenômeno de englobamento no intuito de destruir ou até processar parcialmente, porque esses eventos de fagocitose, eles são eventos em que a célula ela tem a intenção de destruir o agente que, em tese, estaria produzindo algum malefício ao organismo. Então, a fagocitose ele é um evento que se processa por meio de células específicas capazes de realizar a fagocitose, ou seja, não são todas as células do corpo que têm essa função, né, que conseguem realizar essa atividade, principalmente as células de defesa, e quando essa atividade ela se realiza através de transporte através da membrana, que é esse que nós denominamos de fagocitose. Então, na fagocitose, nós temos que, quando um agente externo ele entra no corpo, graças à sua organização desconhecida pelo corpo, nós vamos observar que alguns elementos que estão aí presentes na matriz extracelular, elas se incorporam na superfície desse agente externo. Esse evento ele é chamado de opsonização. Então, a opsonização é a ligação de determinadas estruturas que são próprias do organismo na superfície do agente externo estranho. A opsonização ela vai permitir que a fagocitose ocorra, porque é através das opsoninas, que são essas proteínas do corpo que se ligam ao agente externo, que permite com que o agente externo possa se ligar à célula fagocitária.
Então, após a opsonização, ocorre a ligação do agente a ser englobado com a célula que vai realizar o englobamento. E aí o que vai acontecer? A célula, quando ela se liga a essas opsoninas, ela vai sofrer uma modificação do citoplasma que está ali localizado logo abaixo da membrana plasmática. Então, essa porção do citoplasma que está abaixo da membrana plasmática é uma porção do citoplasma que se caracteriza por ter uma consistência mais gelificada. Ele é mais gel do que solubilizada. Então, ela vai se modificando na sua consistência, numa consistência que varia da consistência mais gelatinoide para uma consistência mais solubilizada. Então, em condições de normalidade, essa porção mais externa do citoplasma, que é aquela que está próxima da interface interna da membrana plasmática, ela tem uma consistência mais gelificada. Ocorre quando a opsonização se estabelece e que a célula se liga a esse agente que precisa ser englobado. Essa região externa do citoplasma, que é a região cortical do citoplasma, ela vai sofrer uma modificação da sua consistência. Existe uma proteína que está aí localizada, que ela vai ser ativada pela opsonização em si, mediada pelo íon cálcio. O íon cálcio ele vai ativar uma proteína chamada de geossolina. A geossolina ela vai transformar esse citoplasma, ela vai modificar a consistência desse citoplasma de mais gelificado para mais solubilizado. E essa modificação vai fazer com que a célula consiga modificar a característica da sua membrana naquela localização, no sentido de se projetar para o elemento que ela precisa englobar. Essa projeção é chamada de pseudópodo. Então, é a modificação da característica de consistência do citoplasma, ela viabiliza a formação dos pseudópodos, que é justamente esta modificação da membrana no sentido de se projetar para cima do elemento que precisa ser incorporado, que vai ser englobado nessa fase inicial da fagocitose. E aí, posteriormente, quando a célula realiza a liberação ou a confecção do pseudópodo o estabelecimento, para melhor dizer, do pseudópodo, ela vai fazer com que as membranas que se tocam ao redor do agente a ser englobado, elas se fusionam entre si. E aí, esse elemento, ele passa para o meio intracelular e ele vai estar aí incluído dentro de um vacúolo. Esse componente dentro do vacúolo ele é chamado de fagossomo. Então, o fagossomo é o elemento que foi incorporado por meio da endocitose e agora precisa ser destruído, porque a fagocitose é o evento de englobamento seguido da atividade de destruição. Então, a destruição ela se processa após o englobamento, quando lisossomos, que são organelas do citoplasma celular, eles se encaminham, se dirigem para a superfície do fagossomo, se fundem na superfície do fagossomo e liberam as enzimas, que são enzimas líticas, enzimas que são voltadas para a capacidade de destruir estruturas. Essas enzimas líticas elas vão acabar por gerar uma destruição da organização da estrutura que foi internalizada. Então, quando o fagossomo se une aos lisossomos, ou, na verdade, quando os lisossomos se unem ao fagossomo, porque são os lisossomos que se dirigem na direção do fagossomo, a estrutura passa a ser chamada de fagolisossomo. E é justamente nesse momento que vai iniciar o processo lítico destrutivo. E aí, geralmente, a célula vai aumentar o seu nível de respiração celular no intuito de tornar esse meio ainda mais ácido, o que vai permitir ou que vai fazer com que as enzimas dos lisossomos se tornem ainda mais aptas ou ainda mais capacitadas a realizar os fenômenos líticos. Então, este fenômeno de fagocitose é um tipo de endocitose que é realizado por células de defesa do corpo. Bem, aqui na sequência nós vamos falar de uma outra atividade que se processa na membrana, que é a captação de sinais. E a captação de sinais é mediada pelas proteínas que estão presentes na membrana. Essa atividade ela é de suma importância para o organismo,
Porque as células, elas não têm autonomia de funcionamento. As células, para funcionarem, elas necessitam serem sinalizadas, elas necessitam serem comandadas para esta função. Então, quem realiza este comando são sinalizadores. Células vizinhas entre si, elas podem se comunicar por meio de junções comunicantes, que são especializações da membrana plasmática, que são resultantes da organização de proteínas na membrana de uma célula, que se casa com essa mesma organização na proteína de uma célula vizinha, estabelecendo um canal entre uma célula e outra célula. Então, algumas células elas podem trocar sinalização entre si, elas podem trocar componentes entre si através de junções comunicantes. Já as moléculas sinalizadoras extracelulares, elas podem participar de 3 tipos de sinalização. Uma sinalização chamada de endócrina, uma sinalização chamada de parácrina e uma sinalização chamada de sinalização sináptica. Então, nós vamos comentar sobre esses 3 tipos de sinalização possíveis que se estabelecem do meio extracelular, ou seja, de sinalizadores externos que vão realizar algum tipo de comando ou algum tipo de determinação para que a célula ou se multiplique, ou para que a célula passe a realizar uma determinada função, ou mesmo para que a célula cesse a realização de alguma atividade. Com relação aos sinalizadores, especificamente, que são as moléculas que vão aí se unir à célula para comandarem elas, para trazerem as instruções para as quais essas células devem seguir, nós temos sinalizadores que são lipofílicos, que são aqueles sinalizadores que têm afinidade pela estrutura dos lipídios da membrana plasmática e são, portanto, hidrofóbicos. Então, essas estruturas, esses sinalizadores lipofílicos, eles conseguem atravessar a membrana plasmática sem necessitar de proteína nenhuma que realize esse carreamento e eles vão diretamente produzir um tipo de sinalização em uma proteína dentro da célula. Então, ele não vai necessitar da membrana plasmática que vai estar aí revestindo externamente a célula, porque ele se apresenta com uma afinidade pelos lipídios, ele consegue atravessar a bicamada lipídica, dispensando aí a participação de proteínas que estão na superfície da célula. Entretanto, nós temos outros sinalizadores que não têm essa mesma característica, na verdade eles são hidrofílicos, e esses sinalizadores eles demandam, portanto, a presença, ou eles necessitam da presença de proteínas na superfície que vão mediar esta sinalização. Essa sinalização que vai chegar pela superfície externa da célula e aí vai adentrar a célula, tendo a proteína como meio para isso, e a ativação de segundos mensageiros intracelulares. Bem, a comunicação, a sinalização denominada de endócrina, é aquela sinalização onde o sinalizador ele provém de uma célula, que é a célula que vai produzir este sinalizador, este peptídeo, essa proteína sinalizadora. Ela geralmente está numa localização muito distante daquela célula que é a célula-alvo, ou seja, aquela célula que tem os receptores de superfície que vão responder a essa sinalização. Então, a célula-alvo, ela é justamente aquelas células que tem os receptores-alvo, que são os receptores que se ligam especificamente a esta proteína sinalizadora. É importante que se diga que a proteína sinalizadora e o receptor, eles se encaixam num modelo de chave fechadura. Portanto, a sua conformação estrutural no espaço é de fundamental importância para que esse sinalizador ele não se ligue a qualquer proteína e gere uma sinalização aleatória. Ele precisa se ligar a células específicas e, portanto, a proteínas específicas para comandos específicos. Então, na comunicação endócrina, uma célula que é a sinalizadora, ela vai produzir o sinalizador e esse sinalizador ele vai ser liberado, exorcitado pela célula e ele vai trafegar em uma longa distância, geralmente carreado pela circulação sanguínea, e ele vai atingir órgãos-alvo à distância, que esses órgãos-alvo são aqueles que têm as células-alvo, que por sua vez têm as proteínas receptoras-alvo. Então, a comunicação
endócrina é a comunicação que se estabelece por meio de uma sinalização onde a célula produtora do sinalizante, que é a proteína que vai fazer o comando, e aquela que é a alvo estão distantes entre si. E este sinalizador ele trafega geralmente pela circulação sanguínea e consegue acessar o local da célula-alvo, que, portanto, vai agora, através dessa ligação, estabelecer-se um dos mensageiros intracelulares que vão responder a essa sinalização, que é uma ordem, né? O outro tipo de sinalização é chamado de sinalização parácrina. Na sinalização parácrina, nós temos que as células elas precisam estar adjacentes, elas precisam estar próximas entre si. Então, na sinalização parácrina, uma célula sinalizadora produz o sinalizante e a célula-alvo está ali adjacente. E, portanto, quando o sinalizador ele é liberado pela célula que o produz, ele consegue atingir, sem necessidade de ser transportado pelo sangue, a célula-alvo. Então, ele se difunde, ele não precisa nem se difundir muito, ele se difunde em uma distância curta, porque a célula a ser sinalizada, ela é uma célula que está ali adjacente. Esse tipo de sinalização ele é fundamental, por exemplo, nos fenômenos de reparação tecidual, porque nos fenômenos de reparação tecidual, várias células elas se comunicam entre si para que eventos coordenados eles se processem em uma sequência devida, num tempo também devido, para que tudo retorne à condição anterior ou para que o organismo se feche, se preencha dentro de uma condição que é o mais próxima possível daquele que existia antes do dano. E no caso específico dessa sinalização parácrina, nós temos um exemplo também, que é a possibilidade de a célula ela fazer uma sinalização, produzir um sinalizador que vai encontrar proteínas receptoras-alvo na sua própria membrana plasmática. Então, esse tipo de comunicação parácrina, ele é chamado de autócrina. Então, a comunicação autócrina é um tipo de comunicação parácrina, onde a célula produz o sinalizador, ela mesma também responde à sua própria sinalização. Então, nós temos um sinalizador cumprindo aí uma alça autócrina, ou seja, uma sinalização que ele libera e retorna para proteínas da sua própria superfície, que então vão responder a essa sinalização através de vias secundárias de segundos mensageiros que obedecem à sinalização que foi determinada pela própria célula. Na sequência, nós falaremos a respeito da comunicação sináptica, que é uma comunicação própria das células do tecido nervoso. Esse último tipo de sinalização que a célula estabelece, ou duas células entre si, ou células com outras chamadas de efetoras, são o tipo de sinalização chamado de sináptica. Essa sinalização sináptica, ela se estabelece graças à existência de um espaço que é o espaço sináptico, onde existe a comunicação dessas células entre si, que é a comunicação, que é o espaço sináptico onde se estabelece a comunicação sináptica. Então, nós temos uma célula pré-sináptica, que é aquela que produz o agente que vai ser o sinalizador. Esse agente geralmente é chamado de neurotransmissor. O neurotransmissor sai da célula pré-sináptica, atravessa um espaço, que é o espaço sináptico, e se liga na célula pós-sináptica. Essa célula pós-sináptica, ela é a célula que ou é um outro neurônio ou é uma célula efetora, né? As células efetoras são os músculos e as glândulas. Então, são as células musculares e as células componentes de glândulas. Então, dentro desse contexto, a comunicação sináptica é uma comunicação que se estabelece em organismos com uma estruturação mais superior, em que nós temos envolvido ao menos uma célula anterior, que é a pré-sináptica, sendo uma célula nervosa. Essa célula nervosa pode se comunicar com uma outra célula nervosa ou pode se comunicar com uma célula que faz parte de um órgão efetor. Necessariamente, o estabelecimento desse tipo de comunicação, ela demanda a existência de um espaço, que é o espaço sináptico ou fenda sináptica, onde a célula pré-sináptica lança o sinalizador trafega esse espaço, essa fenda sináptica, e encontra receptores na célula pós-sináptica. Esta ligação
desse sinalizador com a célula pós-sináptica, pode demandar uma determinada função ou pode bloquear um comando de uma função da célula sequencial. Então, a comunicação sináptica ela é uma comunicação onde necessariamente ao menos uma das células comunicantes é uma célula nervosa. E ela se estabelece para que geralmente se passe impulsos nervosos de comandos de outros neurônios ou de células que compõem órgãos efetores. Bem, galerinha, estamos concluindo aqui a nossa primeira aula dessa série em que nós abordaremos a citologia, que é a parte da biologia que estuda justamente a organização estrutural das células, membrana, citoplasma, núcleo, onde a membrana ela é um componente externo do citoplasma, e os eventos funcionais que estão aí relacionados a cada uma dessas estruturas mencionadas, ok? Você é sempre muito bem-vindo, deixe seus comentários aqui abaixo, suas dúvidas, deixe também considerações a respeito da aula, deixe um like e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Fui!